Olá, muito boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Eu sou Danilo Zanini, analista da XP Investimentos, e estou aqui com vocês para comentar as principais informações que tivemos ao longo desse pregão, melhor, ao longo de toda a semana, e também comentar aí como o mercado se comportou. Hoje a Bolsa subindo bem, mais de 3%, Banco do Brasil na casa de 10%, Petrobras na casa de 5%, enfim, várias informações, vários papéis que a gente tem que estudar. E hoje é sexta-feira, dia 8 de abril, tá certo? Então eu vou comentar aqui com vocês primeiramente as principais informações, ou melhor, algumas das principais informações que tivemos aí ao longo dessa semana, tá? Primeiramente, no domingo passado tivemos aí um debate, ou melhor, uma apresentação do ex-presidente da República, Lula, tá? Em Fortaleza, na qual ele foi lá no comício, foi conversar com o pessoal e tudo mais, e ele mencionou que ele iria ser o ministro da Casa Civil na quinta-feira, que foi ontem, tá certo? Então ele mencionou que iria ser o ministro da Casa Civil. Passado esse ponto, tivemos aí o relatório do Banco Central Americano, também falando sobre o aumento gradual da taxa de juros nos Estados Unidos, que não vão aumentar agora, que temos uma reunião agora em abril do Banco Central Americano. Eles decidiram por não aumentar essa taxa de juros, tá? E devido a esse cenário de enfraquecimento da economia global, não é retração, tá, pessoal? Um desaquecimento, tá? Então a gente vê aí o preço do minério caiu bem, o preço do petróleo havia caído bem, a gente teve aí a redução também do preço da celulose pela China, a gente teve então o Banco Central se posicionando que há a possibilidade de ter um aumento da taxa de juros? Há, porém não agora, e quando tivermos aí vai ser de uma maneira gradual, tá certo? Então essas daí foram outras informações. Na segunda-feira a gente também teve informações, o que chamou a atenção, tá? O índice IPCA, no relatório Focus, o boletim Focus do Banco Central, que é divulgado toda segunda-feira, 8h30 da manhã. A gente teve aí uma queda do IPCA, tá? O principal índice que mede a inflação. Tivemos também uma queda na expectativa dos analistas do dólar. Então o dólar para o final de 2016 saiu de R$ 4,15 e foi para R$ 4,00. Mais uma informação que mexeu com o mercado. Tivemos também estoques de petróleo, tá? Que foi divulgado na quarta-feira, 11h30 da manhã. A gente tinha aí uma expectativa dos investidores. O estoque de petróleo veio totalmente abaixo das expectativas, ou seja, menos petróleo em estoque, tá? Porém, veio menos produção, a gente teve menos estoque, tá? Então o que foi produzido de petróleo foi destinado para os seus derivados, ou seja, a gente teve uma queda no estoque de petróleo, entretanto uma elevação nos seus derivados. Quais são esses derivados? Destilados e a gasolina, tá certo? Então a gasolina e os destilados, eles aumentaram os seus estoques, tá certo? E a utilização das refinarias do petróleo, elas aumentaram a sua capacidade de 90,4 para 91, ou seja, tivemos menos estoque de petróleo, porém aumentamos o estoque em destilados e gasolina e aumentamos a capacidade de utilização das refinarias também. Então esse foi um outro dado em que movimentou o mercado, tá certo? Tivemos informações ontem à noite, tá? Uma nova operação da Lava Jato que foi divulgada no noticiário. Perdão, pessoal, um detalhe, tá? Eu havia me esquecido. No final de semana, o final de semana anterior, tá? Tivemos informações sobre empresas montadas fora do país, tá? As offshores, ok? Na qual políticos, nomes representativos estão ligados a donos dessas empresas, que nada mais é do que empresas aí relacionadas ao cenário de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outros pontos. Foram 107 empresas offshores ao longo de espalhadas pelo mundo inteiro, envolvidas aí na Operação Lava Jato, tá certo? Ontem à noite foi mais uma etapa da Operação Lava Jato, que foi homologado
aí o pedido de delação premiada da Andrade Gutierrez, tá? Uma das maiores empresas, empreiteiras também do país. Lembrando que a gente já tem aí a Odebrecht, que já está participando da sua delação premiada, e ontem tivemos a Andrade Gutierrez mencionando que, homologando, tá? Indo para aprovação aí se teremos ou não a delação premiada. As informações ainda seguem em sigilo. Entretanto, o que a gente tem, tá, pessoal? A gente tem aí um cenário em que foi confirmado em que o Andrade Gutierrez pagou, doou dinheiro para a campanha eleitoral da Dilma em 2010, 2014 e também fez doações para a tesouraria do PT em 2012, tá certo? Tanto para o PT quanto para o PMDB. Entretanto, esse dinheiro de doações foram, na realidade, a origem desse dinheiro nada mais é do que dinheiro oriundos de propina, tá certo? Propina sobre licitações, obras do Belo Monte, Angra 3, enfim. Então tem mais alguns indícios em que o PT e o PMDB receberam dinheiros de propina, de licitação, de favorecimento em contratos entre governos e empresa. Tá certo? Então praticamente foram essas as principais informações e essa noite, a noite passada, perdão, o Rodrigo Janot, procurador da República, tá? Procurador-Geral da República, ele vetou, tá, a posse do Lula como ministro da Casa Civil. Tá? Então não foi aprovado o Lula ser ministro da Casa Civil. Então esses daí foram os principais drivers que hoje a Bolsa está subindo, Petrobras trabalhando em alta. Detalhe, o petróleo trabalhando mais de 5% também alto, desfavorecendo a Petrobras. Tá? Então a gente tem Petrobras, Banco do Brasil, Vale, diversos papéis trabalhando no campo positivo. Eu vou agora mostrar para vocês o gráfico e as principais movimentações em que o mercado está trabalhando, tá certo? Então tá lá, hoje a Bolsa sobe 3,6% de alta no momento. A gente mencionou dessa região ainda de suporte em que o mercado se encontra, tá? Temos aqui um cenário bem importante. O que a gente pode definir aqui, tá, pessoal? São duas possibilidades de leitura do mercado. Quais são elas? Primeiro, o mercado tem aqui uma cunha, tá? Uma cunha ascendente, cujo o seu padrão é de baixa, tá? O mercado me perde esse... Tá, deixa eu só desenhar direito essa cunha aqui, peraí. Ela me perde essa estrutura e abre espaço para uma movimentação de queda. Então a gente teve um rompimento aqui, ele pode estar fazendo um pullback nessa linha de tendência de alta, que era uma região de suporte, agora serve como uma resistência. Fazer um candle vendedor e voltar a cair, configurando aqui um pivô de baixa. Ou podemos interpretar dois pontos aqui, tá? Primeiro ponto, essa linha de tendência de alta, tá? E o ativo do Ibovespa trabalhando dentro de um canal de alta e ele abre espaço para voltar para a região dos 52 mil pontos, testar essa linha de tendência de baixa, tá certo? Então são esses os dois pontos em que temos aqui em Ibovespa, tá certo? Eu ainda sigo cético, o cenário político ainda totalmente no noticiário é o que influencia as movimentações do nosso mercado, tá? Esse é o grande driver para o nosso mercado, então muito cuidado e muita atenção, ok? Vamos dar uma olhada aqui no dólar futuro. Tá? O dólar futuro na mínima do dia, tá, pessoal? Tivemos o ajuste hoje em 3.636,48, tá? O ajuste do dólar. O dólar na mínima aqui, 622. A sinalização é que o mercado perdeu a mínima desse movimento, ok? E ele abre espaço agora para voltar a testar seu nível de suporte na casa de 3.580, tá certo? Então esse daqui é uma movimentação em que o mercado está trabalhando em cima de um suporte. Então vamos ficar atentos como o mercado vai se comportar. Vamos dar uma olhada no gráfico dos principais papéis. Petrobras. Petrobras é um outro ativo que trabalha dentro de um canal de alta, tá? Ele testou essa linha de canal, abre espaço sim para tentar buscar esse movimento de alta e buscar o próximo nível de resistência na casa de R$ 9,00. Então, atentos como o mercado tende a se comportar nesses patamares de preço. Logicamente que, se começar a trabalhar em queda e voltar a cair, ele vai me configurar um pivô de baixo. Então, cuidado, tá? Muito cuidado como o mercado vai se comportar, como ele tende a se comportar. Vale 5, tá? A Vale 5 no gráfico diário,
rompendo aqui uma região de resistência relevante, atrativa. Tá? Tem espaço aqui para uma movimentação positiva, tá? E ele está rompendo um triângulo ascendente. O rompimento desse patamar de preço pode levar ela a buscar os R$13. Algumas atualizações dos ativos em que nós estamos acompanhando, tá certo? Cielo, estamos comprados em Cielo desde a região dos R$36, a gente está falando diariamente para vocês sobre esse papel e hoje, opa, deixa eu só colocar que não é esse o desenho. E hoje ela está me rompendo uma região de resistência bem relevante, bem atrativa, tá? Configurando aqui um triângulo ascendente, o mercado está bem bonito e tem espaço para continuar seu movimento direcional, tá? Direcional de alta. Outro papel que nós estamos posicionados também na ponta de compra, o GPA3. Compramos o GPA aqui nesse fundinho. Hoje por 2 centavos ela não atingiu a nossa redução, seguimos comprados, o ativo tem espaço para retomar seu movimento direcional. Vamos ficar atentos como ver como que ele vai se comportar aqui nessa resistência na casa desses R$71, tá certo? Outro papel, o GPA, Cielo, RADL, tá? Estamos posicionados em RADL, é outro papel que nós nos posicionamos ontem na abertura, no início do pregão, tá? O mercado renovando aí o seu topo histórico, tem espaço para ter uma movimentação direcional, de alta interessante, tá certo? Então vamos ficar atentos a ver como que o papel tende a se comportar. Eu queria só dar uma olhada aqui no chat, se puder jogar a câmera para mim, por favor, para eu dar uma olhada aqui no chat. Banco do Brasil, vamos dar uma olhada em Banco do Brasil, setor financeiro acabei não olhando. Pessoal, o que eu comentei aqui com todos vocês, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de chamar um pouco a atenção. Por que chamar um pouco a atenção? Mais uma vez, o grande balizador e o grande ponto em que vai fazer o nosso mercado se movimentar é o cenário político. Eu já estou alertando isso já há algum tempo. Algumas vezes já estou alertando isso, então muito cuidado, tá? Então, eventualmente, um papel ou outro que nós estamos analisando, ele pode desconfigurar o seu movimento caso tenhamos alguma notícia que venha impactar o mercado, tá bom? Vou continuar olhando aqui alguns papéis que vocês pediram. Lame 4, tá? Desculpa, pessoal. Vamos lá, desculpem. Lojas Americanas, tá? A gente tem aqui um cenário que ele trabalha em cima de uma região de suporte. Percebam que temos topos anteriores que serviu como uma região de resistência. E o mercado caiu bem, e hoje está me formando um arame. A gente tentou comprar o papel nesse ponto aqui, ele não deu certo. Ele está me fazendo um arame. Atento se Lame 4 trabalhar acima de R$16,17. Se ele romper aqui, ele tem espaço para uma movimentação positiva, tá certo? Então esse daí é o principal ponto em Lame. Vamos dar uma olhada em BBAS3. Banco do Brasil subindo muito, muito, muito forte. Nossa, falando nisso, eu fiquei devendo a opção de Banco do Brasil para o pessoal na sala. Bom, Banco do Brasil subiu bem, veio testar uma região de resistência, atentos, tá? Ele pode tentar segurar aqui, ou se ele romper um pouco mais, vir para essa região de 22,50, a gente vai começar a procurar alguma put, esperando que ele venha fazer uma movimentação corretiva. Então, no momento, o Banco do Brasil trabalha dentro de um cenário de indefinição, tá? Eu tenho levemente fundos ascendentes, topos dos mesmos níveis, e ele veio testar um nível de resistência importante, tá certo? Banco do Brasil, e a gente vai dar uma olhada, deixa eu só ver qual foi o outro papel que vocês me pediram. Itaúsa. Vamos dar uma olhada aqui em Itaúsa. Itaúsa também testando uma região importante de suporte, tá?
testando uma região importante de suporte, abre espaço, tá, para o papel trabalhar dentro de um cenário de indefinição. Próximo ponto de parada ficaria lá na casa de 8,70, dentro de um mercado sem muito direcionamento claro, tá certo? Então, pessoal, desculpem aí, só aconteceu um imprevisto aqui, mas enfim, já recompomos e tá tudo ok. Então, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A partir da semana que vem, esse programa será feito ao vivo também no meu canal do YouTube. Então, convido a todos a acompanharem aqui. A partir de segunda-feira eu vou mostrar todos os meus resultados, o que a gente fez nas nossas operações, o que a gente sugeriu na arena do investidor, tanto day trade quanto swing trade, como opções, long and short, índice, dólar, entre outros papéis que eu sugiro para os nossos clientes, tá certo? Muito obrigado pela semana, obrigado pela companhia mais uma vez, desejo a todos um excelente final de semana, bom descanso, segunda-feira a gente volta com energias renovadas e a gente tem uma semana inteira pela frente, tá certo? Muito cuidado para ficarem expostos no mercado, se forem ficar, diminua ao máximo a sua exposição, tá muito perigoso ficar posicionado de um dia para outro só porque o mercado subiu, vou ficar comprado. Cuidado, porque se eventualmente acontecer alguma informação no cenário político, ele pode devolver e voltar muito forte. Obrigado a todos e nos vemos na próxima oportunidade. Bom final de semana.